Boa tarde, turminha. Então vamos iniciar a nossa aula? Vamos lá. Hoje é dia 11 de maio de 2021, terça-feira. Vamos iniciar aqui. Olha, língua portuguesa, aprender sempre na página 61 a 65. Então vocês vão, primeira coisa, vocês vão assistir o vídeo, o sapo e o gafanhoto. Depois que assistir o vídeo, pode fazer um desenho no caderno. Após o desenho, faça o alfabeto e circule as letras do nome do seu responsável. Então, quem está cuidando de você, quem está te acompanhando agora na aula, você vai escrever o nome desta pessoa, vai pintar o nome das letras do nome dessa pessoa aí no alfabeto. Depois, preste atenção na explicação da professora. Então, a professora vai ler um pouquinho aqui o que está pedindo na sequência aqui, ó. Sequência didática número 5, os povos indígenas. Vamos falar um pouco dos povos indígenas. E aí depois vamos fazer a atividade. Então, página 61 do Aprender Sempre. Vamos começar. Olha, aí aqui. Você sabia, ó, que é muito importante. Vai seguindo a bolinha que a Pro está. Ó, essa bolinha aqui, ó, vai seguindo que a Pro está fazendo a leitura, ó. Você sabia que é muito importante conhecer sua história e a história de outras culturas? Então, aqui nesta sequência, vamos conversar sobre suas preferências e conhecer a cultura de alguns povos indígenas do Brasil. Vamos estudar e pesquisar esse tema para organizar um mural. Então, vamos ver. Nessa primeira aula, roda de conversa. Então, ó, nesta aula vamos conversar sobre as crianças, suas diferentes culturas, modos de vida, suas preferências, né? Você já parou para pensar nas diferentes culturas indígenas que existem no Brasil? Então, olha lá, nós temos aqui, ó, crianças brincando de roda, nós temos aqui a moradia, desculpa, do povo Dessana no Amazonas, né, uma tribo. Olha lá, turminha. Então, ó, nós temos aqui as crianças, né, que mesmo os povos indígenas, eles têm as brincadeiras, a cultura deles, né? E aqui nesta outra página, nós temos, olha só, vamos chegar mais perto. Olha aqui, a casinha, né, uma casa, na aldeia, né, que é perto do rio. Olha lá, casa de palha, né? O telhado dela, ó, essa cipó, né? É uma, olha aqui. Nós temos outra que é a produção de farinha de mandioca. Olha, a casa de produção, né? É como se tivesse um local só para fazer as farinhas, as comidas, preparar os alimentos, né? Aí, o povo indígena, ele traz uma cultura muito interessante, né, turma? Eles trazem as brincadeiras, as músicas, as danças, as comidas. Aí depois nós vamos aqui, ó, vou ler um pouquinho assim essa capa aqui de uma revista. Vamos aprender um pouco mais sobre os diversos povos indígenas e suas línguas e costumes. Então vamos lá, olha aqui, ó. Nesta tá dizendo aqui os índios do Brasil. Então aqui fala que os índios aqui, ó, 896 mil pessoas se consideram indígenas no Brasil. Então olha lá, esse número aqui quer dizer que são muitas pessoas que consideram ter a descendência, né, vindo dos povos indígenas. Aqui, ó, 305 etnias, pessoas, ó, com a mesma origem, a mesma cultura, língua, religião, que vivem no Brasil. As 10 tribos com maior população são, então olha lá, as 10 tribos indígenas que têm maior número de pessoas são, ó, a tribo Guaraná, a tribo Ticuna, a tribo Caigangue, olha, Caigangue, a tribo Macuxi, a tribo Terena, tribo Guajajara, a tribo Yanomami, tribo Chavantes, a tribo Pataxó e a tribo Potiguara.
Então, essas 10 tribos aqui é onde possuem maior número de pessoas. Depois aqui nós temos, 46 grupos vivem completamente isolados. Então, esses 46 grupos indígenas, né, de índios aí, as aldeias, vivem isolados. Eles ainda não se comunicam, não interagem muito com as pessoas. Eles vivem isolados com a cultura deles, os costumes deles, né? A caça, a pesca, a confecção, a fabricação do alimento deles, da farinha, né? Aqui nós temos aqui, 37% dos índios falam a língua nativa. Então, quer dizer, pouco, né? Eles falam a língua nativa deles, a língua que eles aprenderam, né? A língua indígena mesmo, ó. O português é falado por 76% dos indígenas. Então, quer dizer, os índios, né, estão falando mais o português do que a própria língua nativa deles. Aqui, ó, mais de 150 línguas e dialetos são falados no Brasil. Elas estão divididas em 2 troncos, o tupi e o macro-gé. Então, são muitas línguas faladas no Brasil, né? 150 línguas e dialetos, né? Então, é bem interessante isso. Depois, eu vou ler o texto, um texto aqui embaixo, e vocês vão circular as palavrinhas. São 4 palavrinhas que a Pro vai ditar. Então, vamos acompanhar a bolinha na leitura da professora. Eu vou falar sobre a aldeia Guarani. Então, vamos lá, a nossa aldeia Guarani. Vou começar a leitura, hein? Acompanhe a bolinha, que depois vocês vão achar as palavrinhas aqui no texto. Então, nossa aldeia Guarani é muito bonita. Aqui tem muitas montanhas, águas, bichos, passarinhos. No tempo antigo, nós tínhamos uma expansão de terra que vinha do sul da Bahia, do Espírito Santo, e entrava até o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Antigamente não tinha limite. O índio ia onde pensava ir. Olha, então o índio não ficava parado. Ele queria ir para outro local, montar a sua tribo, ele ia. Depois de muito tempo de invasão da nossa terra, fomos obrigados a fugir para outros lugares. Então, olha, depois que as pessoas começaram a invadir as tribos, eles mudaram para outros lugares. Hoje temos a nossa terra garantida. Aqui estamos fazendo o nosso próprio mundo para viver com nossos filhos que estão nascendo. Então, olha lá, agora eles se aquietaram, pararam num local e eles estão vivendo, né, com as famílias, criando os filhos, né? A nossa terra é localizada em Carmésia. Aonde que é Carmésia, turma? Olha, no estado de Minas Gerais, em Minas. Aqui, em nossa aldeia, estamos construindo um novo sistema de viver, olha, com todos os seres que habitam aqui. Então, eles estão procurando viver, né, de acordo com que as regras, né, os costumes, e eles estão procurando se interagir com todos ali da aldeia, né? Então, aí agora vocês vão procurar nesse texto aqui que a Pro leu, 4 palavrinhas que eu vou ditar. Então, a primeira é aldeia. Vocês vão achar aonde que tem aldeia por aqui. Depois, a segunda palavrinha é índio. Também observe neste pedaço aqui, onde tem a palavrinha índio. Índio começa com que letra? I. Índio. Depois, a outra palavrinha é terra. Terra. Acha onde tem a palavrinha terra. Terra. Começa com que letra? Terra. T do Tatu, do Tiago, né? Terra. E termina com A. Começa com T e termina com A. E uma última palavrinha bem pequenininha é a palavrinha sul. Sul.
Su, sa, se, si, so, su. Su, do sapo. Começa com o quê? O S e o U. Su. Então, vocês vão achar onde está e circular. Então, 4 palavrinhas que a Pro ditou: aldeia, índio, terra e sul. Depois vamos para a página seguinte, a página 65. Após a explicação da professora, escreva os nomes dos alimentos na página 65, com a ajuda do banco de palavras e de um responsável. Então, olha lá, na página 65 nós temos as imagens, né, dos alimentos que os índios consomem, né, que eles usam para sua alimentação. Então, aqui nós temos, olha, frutas, peixes, né, olha, nós temos os grãos, nós temos a tapioca, legumes. Então, olha lá. Nós temos, então, o que é isso daqui? Olha, esse último, batata. Então, vocês vão ver aonde está escrito batata. O batata começa com que letra? Ba, com o B. Então, eu vou ver aonde tem o B aqui. Opa, achei uma e achei outra. Tem duas com B. Ba, ba. É o B e o A. Então, aqui as duas têm o B e o A, né, ó. Essa também tem o B e o A. Mas vamos ver qual é a certinha. Batá, tá. Depois vem o tá. O tá. Essa tem o tá? Essa não tem o tá. Essa tem, ó, batá, tá. Então, achei aqui. Achei a minha batata. Certo, turminha? Achei. Então, batata, eu vou escrever aqui embaixo da batata, a legenda, né? Eu vou escrever aqui embaixo. Aí eu tenho outras aqui. Eu tenho a manga, eu tenho a tapioca, eu tenho o amendoim, eu tenho banana, eu tenho a amora, o peixe e laranja. Certo? Vocês vão procurar todos aqui e escrever os nomes nas legendas embaixo, aqui no tracinho embaixo. O nome correto de cada imagem. Certo, turminha? Ok. Aí vamos para a matemática. Vamos lá. EMAI, páginas 15 e 16. E depois o aprender sempre nas páginas 122 e 123. Vamos começar com EMAI. EMAI na página 15. Ó, qual que é o 15? O 1 e o 5. Então, vamos falar novamente sobre aniversários. Ó, aniversários e calendário. Atividade 2.1. Hoje vamos aprender uma ficha muito especial com os dados pessoais. Então, sobre informações sobre vocês. Todo mundo tem os seus dados, né? O nome, idade, a data de nascimento, quantos irmãos tem, número de casa, onde mora, né? O sapato, o número que usa de roupa. Então, vamos ver aqui alguns dados sobre vocês, ó, dados pessoais. Então, vocês vão escrever aqui no primeiro, ó, o nome de vocês, nome inteiro, quem souber, hein? Depois a idade que vocês estão agora. Quando que vocês nasceram? O dia do mês e mês de nascimento aqui, ó, o dia e o mês. Que dia que vocês nasceram e de que mês vocês nasceram. Depois, o número de irmãos que vocês têm, irmão, irmã, né? Quantos irmãos vocês têm. Depois, o número da casa de vocês. O número de pessoas que moram com vocês e o número de sapato, o número que vocês calçam. Qual é o número que vocês calçam? O meu é 34, hein, turma? Que número que vocês calçam? Coloque aqui. Depois aqui, ó, número 2, atividade 2.2. Circule as mãos com a sua idade e depois responda as questões de acordo com a lista. Então, a professora vai estar mandando junto a lista da sala da nossa turma, com o nome, a data de nascimento e a idade de cada um. Eu vou dar a lista e vocês vão observar a lista e fazer a atividade. Então, aqui, atividade 2.2. Vocês vão, tá vendo que tem as mãozinhas? Vocês vão circular qual é a idade de vocês. Então, aqui vamos contar os dedinhos, ó. 1, 2, 3,
4, 5. Então, esse daqui tem 5. Se você tem 5 anos, circula essa mãozinha. Vamos circular essa, vamos ver essa daqui, ó. Quantas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se você tem 6 aninhos, ó, número 6, vocês vão circular essas mãozinhas. Vamos embaixo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dedinhos. Então, se você tem 7 anos, circula essa. Depois aqui a última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você tem 8 biscoitos, olha lá, circula essas mãozinhas. Então, fizemos a contagem dos dedinhos. Vocês vão, de acordo com a idade de vocês, circular a mãozinha certa. Depois aqui, letra A, vamos responder as questões. Desculpem. Letra A, quantos anos você tem? Então, coloque o número da idade de vocês aqui embaixo, ó, aqui. Letra B, na nossa turma, quantas crianças têm 5 anos? Então, vocês vão observar lá na lista, ver quantas crianças têm 5 anos e colocar aqui o número. Olha. Letra C, observando a lista ainda, hein? Na nossa turma, quantas crianças têm 6 anos? Então, coloque o número de quantas crianças tem lá 6 anos. Conta lá quantas tem. No número D, quantas crianças têm 7 anos? Então, conta quantas tem 7 e coloque aqui. Na letra E, quantas crianças têm mais de 7 anos? Será que na nossa turma tem crianças com mais de 7 anos? Se tiver, coloque aqui. Se não tiver nenhuma, vocês vão colocar o número 0. Não temos nenhuma. Tá? Vamos para a próxima página, a página 122. Vamos observar as figurinhas. Olha lá, as figurinhas de Elaine. Então, olha lá, nesta aula vamos resolver os probleminhas de matemática. Olha lá. Nós temos, a Elaine tem 1, 2, 3, 4 figurinhas de natação. Olha lá, Elaine tem 4 figurinhas de natação e Cecília tem 6 figurinhas de judô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dessas modalidades, ó, quantas figurinhas dessas modalidades esportivas elas possuem? Então, nós vamos juntar essas aqui. Então, vamos contar todas juntas para ver quantas tem. Vamos somar, né? As 4 mais as 6 que estão aqui. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vocês vão colocar o resultado aqui neste quadradinho, aqui, ó, neste quadradinho. Depois, vocês vão somar aqui, juntar as figurinhas de Cecília. Então, Cecília tem 7 figurinhas, 7 de basquetebol. E Elaine tem 3 de vôlei. Então, vocês vão juntar essas aqui e colocar o resultado aqui embaixo. Vamos continuar com as figurinhas, então, na página 123 ainda. Olha lá, Clóvis ganha figurinhas. Então, ele ganhou figurinha da sua tia Luísa e deu para Elaine. Veja as figurinhas. Então, vamos contar, nós temos que contar todas essas figurinhas e colocar aqui quantas figurinhas Clóvis deu para Elaine. Certo, turma? Então, façam a contagem das figurinhas e coloque aqui. Nossa aula terminou por aqui. Quem tiver dúvida pode chamar a Pro para tirar a dúvida no privado. Uma ótima aula, uma boa tarde para vocês e até mais. Beijos!